O Papa Leão XIV acaba de anunciar um gesto sem precedentes. Parte do patrimônio do Vaticano será vendido para financiar ações diretas. Era uma manhã ensolarada em Roma, quando rumores começaram a se espalhar pelos corredores do Vaticano. Algo grandioso estava para acontecer. Os sinos de São Pedro soavam como de costume, mas havia um burburinho diferente entre jornalistas e peregrinos que lotavam a praça. Um comunicado urgente havia sido emitido. Papa Leão XIV faria um pronunciamento extraordinário ao meio-dia. Câmeras se posicionaram às pressas, repórteres ajeitavam microfones, e padres apressados cruzavam a praça com olhares intrigados. Dentro do Palácio Apostólico, o clima era de tensão e expectativa. O Papa estava em oração silenciosa, sentado diante de um crucifixo simples. Seu secretário aproximou-se e disse com voz baixa: "Santidade, está tudo pronto. O mundo inteiro aguarda suas palavras." O Papa respirou fundo, levantou-se e respondeu: "Então que elas sejam palavras de esperança, não de medo." Minutos depois, as cortinas da sacada central da Basílica se abriram. Papa Leão XIV surgiu, vestindo a tradicional batina branca, mas sem adornos luxuosos. Nenhum anel ostentoso, nenhuma cruz cravejada de pedras. Apenas simplicidade. O silêncio da multidão foi absoluto. Ele iniciou com voz firme, mas serena: "Meus queridos irmãos e irmãs, hoje não venho apenas como bispo de Roma, mas como servo dos servos de Deus. O mundo atravessa tempos de dor, pobreza e injustiça. Milhões carecem do básico enquanto nós, aqui, guardamos tesouros que, embora preciosos, não foram feitos para serem trancados, mas para servir." Os murmúrios começaram na praça. Alguns olhavam incrédulos, outros levavam as mãos ao rosto, pressentindo algo grande. O Papa continuou: "A Igreja sempre custodiou seu patrimônio como sinal de fé e história. Mas de que vale a história se não alimenta o presente? De que vale a beleza das obras se nossos irmãos passam fome e sede?" Atrás dele, cardeais trocavam olhares tensos. Eles sabiam o que estava por vir, mas ainda assim a força das palavras surpreendia. Leão XIV abriu um documento diante de si e leu: "Hoje anuncio ao mundo que o Vaticano iniciará a venda de parte de seus bens patrimoniais, obras de arte, propriedades não essenciais e reservas especiais, para criar um fundo internacional de combate à pobreza extrema. Este fundo será administrado com total transparência e direcionado aos lugares onde a dor humana clama mais alto." Um silêncio profundo tomou conta da praça, seguido por um coro espontâneo de aplausos e gritos de emoção. Algumas pessoas choravam, outras se ajoelhavam. Um repórter exclamou ao vivo: "Isto é histórico. Nunca antes um Papa tomou uma decisão tão radical." Enquanto os aplausos ecoavam, o Papa levantou a mão pedindo silêncio e acrescentou: "Não estamos vendendo a alma da Igreja. Pelo contrário, estamos devolvendo a ela o seu verdadeiro tesouro: os pobres, os esquecidos, os feridos. Cristo disse: 'O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis.' Que esta venda seja um ato de amor, não de perda." Nos bastidores, funcionários do Vaticano já haviam começado um inventário sigiloso semanas antes. Listas de propriedades subutilizadas, quadros raramente exibidos, peças guardadas há séculos em depósitos. Não seriam tocados os símbolos litúrgicos essenciais, mas tudo que pudesse ser convertido em auxílio real seria incluído. Cardeais mais conservadores murmuravam preocupados: "Isto pode causar um escândalo." Mas outros, emocionados, diziam: "Isto é o Evangelho vivo." Naquela mesma tarde, agências internacionais começaram a divulgar a notícia em manchetes. Papa Leão XIV anuncia a venda de patrimônio do Vaticano para combater pobreza. Um gesto inédito na história da Igreja. Cardeais divididos, mas fiéis celebram a decisão corajosa. Em bairros pobres de Roma, a reação foi imediata. Um homem simples, ao ouvir a notícia pelo rádio, fez o sinal da cruz e disse: "Hoje sinto que Deus se lembrou de nós." No dia seguinte, imagens começaram a circular. Caminhões discretos entrando em áreas de armazenamento do Vaticano, especialistas catalogando obras de arte, reuniões com ONGs e representantes da ONU sendo marcadas às pressas. O Papa pediu a seus assessores:
Tudo deve ser feito com integridade. Cada moeda deve chegar a quem precisa. Não tolerarei desperdício ou corrupção. Um bispo, visivelmente emocionado, perguntou: Santidade, o senhor não teme as críticas? O Papa sorriu. Quando se faz o bem, as críticas são apenas ecos do medo. Mas o medo não tem lugar onde há amor. Enquanto isso, comunidades ao redor do mundo começaram a enviar cartas de gratidão. Uma freira na África escreveu: Santidade, nossas crianças bebem água suja há anos. Se parte desse fundo chegar até nós, será um milagre. O Papa leu a carta em voz alta durante uma reunião e disse: É por elas que fazemos isso. Nos dias que se seguiram, líderes religiosos de outras denominações enviaram mensagens de apoio. Um pastor protestante afirmou: Hoje, a Igreja Católica deu ao mundo um testemunho de Cristo que vai além das palavras. A decisão de Papa Leão XIV não era apenas um gesto administrativo, era um grito de consciência. Ele sabia que enfrentaria resistência, mas também sabia que o Evangelho exige gestos concretos. E assim, enquanto as primeiras peças eram avaliadas e negociadas, a mensagem do Papa ecoava: O tesouro da Igreja não está nos cofres, mas nos corações dos pobres. As horas seguintes ao anúncio foram de intensa movimentação dentro e fora do Vaticano. Em diversos departamentos, funcionários começaram a receber ordens específicas, levantar documentos, conferir registros, atualizar inventários antigos. Obras que haviam passado décadas guardadas em depósitos começaram a ser fotografadas, catalogadas e avaliadas por especialistas em arte sacra e patrimônio histórico. No entanto, não foi apenas dentro das muralhas do Vaticano que o impacto foi sentido. Nos bairros periféricos de Roma, pequenas comunidades de fiéis se reuniram espontaneamente para rezar. Em uma paróquia simples, uma senhora de cabelos grisalhos ergueu as mãos ao céu e disse: Eu sempre acreditei que a Igreja era para os pobres. Hoje, o Papa mostrou que isso ainda é verdade. Enquanto isso, jornalistas de todo o mundo pediam entrevistas. A sala de imprensa do Vaticano ficou tomada por repórteres e câmeras. O porta-voz oficial, visivelmente emocionado, disse: Este é um ato de amor, não de desespero. O Papa nos lembra que a Igreja não é dona de seus tesouros, apenas administradora deles, e agora chegou o momento de colocá-los a serviço dos mais necessitados. Nas redes sociais, a notícia virou tendência mundial. Hashtags como hashtag Tesouro para os Pobres e hashtag LeãoXIV dominaram as timelines. Alguns críticos questionavam se a decisão não poderia enfraquecer financeiramente o Vaticano, mas a maioria celebrava o gesto corajoso. Um influente economista escreveu: O gesto de vender patrimônio para fins sociais é uma declaração prática de fé e ética. O Vaticano está fazendo o que muitos governos não ousaram fazer. Ao mesmo tempo, cardeais e bispos de diferentes países enviaram mensagens internas. Um cardeal africano escreveu: Santidade, em nome de meu povo, agradeço. Muitas vidas serão transformadas por este ato. Outro, da América Latina, acrescentou: Que esta iniciativa sirva de exemplo para toda a Igreja e para o mundo. Dentro do Vaticano, a movimentação era intensa. Uma grande sala foi transformada em centro de operações, com mapas, planilhas e quadros brancos repletos de anotações. Assessores de confiança do Papa trabalhavam dia e noite para definir prioridades. Quais bens poderiam ser alienados sem comprometer o patrimônio espiritual? Como garantir que a distribuição dos recursos fosse transparente? Em uma dessas reuniões, o Papa entrou discretamente, vestindo uma simples batina branca. Todos se levantaram, mas ele pediu que permanecessem sentados. Não estou aqui como chefe, mas como irmão de vocês. Quero apenas lembrar, não estamos vendendo coisas, estamos oferecendo esperança. Alguns dias depois, uma lista preliminar foi divulgada. Propriedades administrativas em Roma que não tinham uso pastoral, obras duplicadas de artistas renascentistas, antiguidades em excesso nos cofres do Vaticano. Especialistas em museologia foram chamados para avaliar o impacto cultural da medida. Um deles disse: É admirável. Mesmo ao vender, eles preservam a memória ao registrar tudo com extremo cuidado.
O gesto também inspirou outros líderes religiosos. Um famoso pastor evangélico declarou publicamente: "Este Papa nos dá uma lição. Não importa nossa tradição, quando vemos alguém agir com tamanha generosidade, devemos aplaudir." Mas nem tudo era apoio. Alguns setores conservadores da Igreja expressaram preocupação em cartas privadas. Um grupo de cardeais enviou uma nota ao Papa: "Santidade, tememos que a venda de bens históricos comprometa a identidade visual da Igreja." O Papa respondeu de próprio punho: "Queridos irmãos, a identidade da Igreja não está nas paredes, mas no Evangelho vivo. O que tiver que ser preservado será. O que puder servir aos pobres, servirá." Essa resposta foi lida em silêncio por aqueles cardeais. Alguns se emocionaram, outros permaneceram reticentes, mas nenhum ousou contestar publicamente. No mundo laico, líderes de ONGs e organizações humanitárias começaram a enviar propostas de parceria. O Papa deixou claro que a administração dos fundos deveria envolver pessoas sérias e auditáveis. Cada euro deverá ser rastreável. Os pobres não podem ser vítimas de nova injustiça. Enquanto isso, imagens dos primeiros preparativos começaram a ser divulgadas. Funcionários do Vaticano retirando pinturas de depósitos antigos, padres embalando livros raros com luvas brancas, caminhões discretos entrando e saindo com selos oficiais. A mídia internacional transmitia tudo ao vivo, e cada nova informação gerava debates acalorados. Em uma pequena comunidade no interior da Síria, um padre que havia perdido a igreja em um bombardeio comentou: "Talvez, graças a esse fundo, possamos reconstruir nosso templo e nossa escola. Que Deus abençoe o Papa." Papa Leão XIV, ao saber desses testemunhos, pediu que fossem lidos em voz alta durante suas refeições. Ele fazia questão de lembrar que cada objeto vendido representava um prato de comida, um medicamento, uma escola ou um teto seguro para alguém. Num encontro reservado com jovens seminaristas, o Papa explicou: "A Igreja não pode temer a ousadia quando se trata de amor." Os primeiros cristãos vendiam suas posses e repartiam entre os necessitados. Por que nós, hoje, não podemos fazer o mesmo? Os seminaristas ouviram atentos, alguns anotando cada palavra, outros com lágrimas nos olhos. Um deles perguntou: "Santidade, e se outros não entenderem e criticarem?" O Papa sorriu: "Então, amamos ainda mais." O Evangelho não foi feito para agradar a todos, mas para salvar os que sofrem. O gesto começou a inspirar também doações particulares. Milionários anônimos enviaram cartas oferecendo contribuir com o fundo. Um empresário europeu anunciou publicamente: "Se o Papa está vendendo tesouros para ajudar, eu também posso abrir mão de meus luxos." No final daquela semana, a Praça de São Pedro voltou a se encher, desta vez para uma missa especial. O Papa, diante de milhares de fiéis, ergueu as mãos e disse: "O verdadeiro ouro da Igreja não está nos cofres, mas no coração de cada um de vocês. Agradeço por rezarem por esta missão. Juntos, podemos mudar histórias, curar feridas e reacender a esperança." E assim, o gesto que começou como um anúncio surpreendente começou a se concretizar diante dos olhos do mundo, provando que a fé, quando se transforma em ação, é capaz de mover não apenas corações, mas também estruturas centenárias. Com o anúncio oficial e as primeiras ações em andamento, o Vaticano se tornou um verdadeiro centro de logística humanitária. Em corredores onde antes ecoava apenas o som das orações, agora se ouviam discussões sobre planilhas, relatórios e cronogramas de entrega. Em uma reunião reservada, Leão XIV reuniu seus principais assessores e representantes de organizações internacionais. Sentado à cabeceira de uma mesa comprida, ele disse: "O mundo está observando cada passo nosso. Não podemos decepcionar quem já sofreu demais. Vamos mostrar que a Igreja não apenas prega caridade, mas a prática em escala global." Um representante do Programa Mundial de Alimentos apresentou um mapa detalhando regiões em situação crítica: zonas de fome na África subsaariana, comunidades indígenas abandonadas na América Latina, regiões devastadas por ciclones na Ásia. O Papa ouviu atentamente, fazendo anotações em um caderno simples. "Começaremos por onde a dor é mais urgente", concluiu ele. Enquanto isso,
as equipes de especialistas em patrimônio elaboravam relatórios detalhados. Entre as obras a serem vendidas estavam tapeçarias raramente expostas, esculturas duplicadas de santos e propriedades urbanas mantidas apenas como investimento. Uma pintura renascentista foi a primeira a ser levada a leilão. O valor arrecadado superou todas as expectativas. Nos bastidores, um cardeal de idade avançada comentou com outro: "Quem diria que viveríamos para ver isso?" O colega respondeu: "Talvez seja o maior ato de fé do nosso tempo." A notícia da venda do quadro chegou rapidamente aos jornais. Manchetes explodiram. Vaticano arrecada milhões em primeiro leilão histórico. Papa Leão XIV transforma a arte em pão para os famintos. Mas não era apenas o valor monetário que impressionava, e sim o simbolismo. Uma senhora em Lisboa, ao ver a notícia, foi até sua paróquia e doou suas economias. "Se o Papa pode vender um quadro, eu posso abrir mão do que guardei." O gesto inspirou um movimento global. Igrejas locais começaram a organizar campanhas de arrecadação, não por imposição, mas por contágio de generosidade. Uma comunidade no México vendeu um terreno ocioso para construir casas populares. Uma diocese na França abriu mão de antiguidades guardadas em cofres para financiar abrigos. O Papa acompanhava tudo de perto. Em uma manhã, pediu a seu secretário: "Traga-me as cartas de agradecimento. Quero lê-las antes de dormir." Uma delas, vinda de um campo de refugiados na África, dizia: "Hoje recebemos alimentos. Não sei quem comprou essa comida, mas nos disseram que veio do coração do Papa. Que Deus o proteja." Ao ler, Leão XIV fechou os olhos e fez uma prece silenciosa: "Senhor, que eu seja apenas um instrumento." Nem todos os dias eram fáceis. Havia tensões internas, resistência de alguns setores e ataques na mídia que acusavam o Vaticano de tentar limpar a imagem com gestos teatrais. Um apresentador de TV questionou ao vivo: "Será que vender obras de arte resolve a pobreza estrutural?" Quando soube dessas críticas, o Papa respondeu com humildade: "Não resolverá todos os problemas, mas aliviará a dor de muitos. E isso já vale todo o esforço." A decisão também trouxe desafios logísticos. Uma coleção de manuscritos precisava ser transportada com extrema segurança. Equipes de conservação acompanhavam cada passo, garantindo que nada fosse danificado. Ao mesmo tempo, o Vaticano contratou auditores independentes para publicar relatórios mensais. Transparência era uma exigência pessoal do Papa. "Não deixarei que este gesto seja manchado por dúvidas." Enquanto isso, câmeras captavam a reação dos beneficiados. Em um vilarejo devastado por enchentes na Ásia, crianças receberam cadernos e roupas novas graças ao fundo criado pela venda dos bens. Um professor local declarou emocionado: "Hoje ensinarei a estas crianças que fé e solidariedade podem vir de muito longe." Essas imagens foram transmitidas durante a audiência geral de quarta-feira. A multidão na Praça de São Pedro chorava ao ver, em telões, crianças sorrindo e famílias sendo alimentadas. O Papa, visivelmente tocado, disse: "Estas são as verdadeiras joias da Igreja: rostos felizes, vidas salvas, esperanças renovadas." No Vaticano, a equipe de logística trabalhou noite adentro para organizar o próximo leilão. Uma escultura barroca seria oferecida a museus e colecionadores. O Papa pediu: "Certifiquem-se de que seja alguém que compreenda seu valor espiritual. Não vendemos apenas objetos, entregamos histórias." Na mesma noite, Leão XIV escreveu em seu diário: "A venda de cada bem não é perda, mas entrega. Hoje vi Jesus nos olhos de uma criança sorrindo." A repercussão chegou a líderes políticos. O secretário-geral da ONU enviou uma carta pública. O gesto do Papa Leão XIV demonstra que líderes espirituais podem inspirar mudanças concretas no mundo. Até mesmo críticos históricos da Igreja reconheceram a importância do ato. Um colunista famoso, ateu declarado, escreveu em um editorial: "Podemos discordar de dogmas, mas não podemos ignorar a força de um gesto que transforma a arte em vida." No dia seguinte, o Papa reuniu um grupo de jovens voluntários no pátio interno do Vaticano. Disse a eles:
Vocês são a continuidade desta missão. Levem a mensagem de que fé sem obras é morta. A igreja deve ser sempre um hospital de campanha, pronta para socorrer. Os jovens, inspirados, começaram a compartilhar suas experiências nas redes sociais, e logo o movimento tomou proporções ainda maiores. Em um canto da praça, um idoso que vendia flores observava tudo com lágrimas nos olhos. Quando um repórter perguntou o motivo de sua emoção, ele respondeu: "Nunca pensei ver um papa vender o que tem para dar a quem nada tem. Hoje acredito novamente na igreja." Os meses passaram, e o que começou como um anúncio ousado tornou-se uma verdadeira revolução silenciosa. O mundo acompanhava, com admiração e surpresa, cada nova atualização sobre o fundo humanitário criado pelo Vaticano. Os relatórios publicados mensalmente mostravam números impressionantes: milhares de toneladas de alimentos distribuídas, hospitais reformados, escolas reconstruídas em regiões antes esquecidas. Dentro do Vaticano, corredores antisilenciosos agora vibravam com o trabalho de voluntários e especialistas. Era comum ver padres, freiras e leigos lado a lado, carregando caixas, organizando documentos e atendendo telefonemas de comunidades ao redor do globo. O Papa fazia questão de passar por ali, cumprimentando cada um, perguntando detalhes sobre cada projeto. "Como está a escola no Congo?" perguntava a um funcionário. "Santidade, as obras já começaram. As crianças terão um novo prédio em 3 meses", respondia ele, orgulhoso. Enquanto isso, em países distantes, pessoas simples eram diretamente tocadas por essa decisão inédita. Numa pequena vila na América do Sul, uma mãe segurava o caderno novo de sua filha e dizia para a câmera de um repórter: "Isso veio do Papa. Deus abençoe esse homem." As histórias se multiplicavam. Um hospital no Sudeste Asiático que sofria com falta de equipamentos recebeu novos aparelhos pagos pelo fundo. Um lar de idosos no interior da África ganhou medicamentos e mantimentos para todo o ano. E em cada canto do mundo, surgia um novo símbolo de esperança. O impacto também atingiu os próprios fiéis. Nas missas, padres citavam o gesto do Papa como exemplo de fé viva. Uma homilia em Paris emocionou todos os presentes quando o sacerdote disse: "Se a igreja vendeu parte de seu ouro, nós também podemos vender nosso tempo, nosso conforto, nosso egoísmo, para servir aos outros." É claro que nem tudo foi fácil. Os críticos continuaram a aparecer. Algumas vozes insistiam em acusar o Vaticano de marketing humanitário. Outros diziam que a venda de bens culturais empobreceria a história da igreja. Mas Papa Leão XIV sempre respondia com a mesma serenidade: "Melhor perder um quadro do que perder uma vida." Em uma entrevista histórica transmitida ao vivo para todo o planeta, um jornalista perguntou: "Santidade, o senhor não teme que um futuro Papa olhe para trás e diga que foi longe demais?" O Papa sorriu e respondeu: "Que ele olhe para trás e veja que escolhemos o Evangelho acima das paredes. Então terá sido longe o suficiente." Essa frase se tornou lema em muitas comunidades: o Evangelho acima das paredes. Ela apareceu em cartazes, camisetas, murais de igrejas e até em hashtags. Os efeitos do fundo também começaram a gerar histórias inspiradoras. Um jovem africano que havia recebido bolsa de estudos através de um projeto financiado pelo fundo escreveu ao Vaticano: "Santidade, hoje sou o primeiro de minha família a entrar na universidade. Isso só foi possível porque alguém decidiu vender o que tinha para dar a quem nada tinha." O Papa leu a carta emocionado e pediu que fosse arquivada no Departamento Histórico da Santa Sé, dizendo: "Este é o verdadeiro tesouro da Igreja. Guardem isso como guardamos as relíquias dos santos." E, de fato, a decisão mudou a forma como o mundo via o Vaticano. Jornais, anticéticos, começaram a publicar editoriais elogiando a iniciativa. Revistas de economia apontaram o gesto como uma nova ética de gestão de patrimônios religiosos. Líderes de outras religiões começaram a cogitar iniciativas semelhantes em suas próprias tradições. Certo dia, o Papa reuniu crianças de um orfanato beneficiado pelo fundo em uma audiência especial. Elas correram pela sala Paulo VI, algumas tímidas, outras sorrindo abertamente.
O Papa se abaixou até a altura de uma menina pequena que lhe entregou um desenho de uma igreja simples com um sol enorme atrás. É a sua igreja, Papa, disse a menina. Ele olhou o desenho e respondeu com ternura. Esta é a igreja que eu sempre sonhei, cheia de luz, cheia de vida. Ao final daquele encontro, Leão XIV rezou em silêncio, cercado pelas crianças, e disse em voz baixa: Senhor, obrigado por me deixar ver o teu rosto neles. O legado desse gesto começou a ser registrado em livros, documentários e testemunhos. Alguns especialistas afirmaram que aquela decisão havia se tornado um divisor de águas na história da Igreja moderna. Outros diziam que era apenas o começo de uma transformação ainda maior. E assim, entre vendas de patrimônio e obras concretas, entre críticas e louvores, uma mensagem ficou clara para todos: a Igreja não existe para guardar tesouros, mas para compartilhar amor. Enquanto o sol se punha sobre a cúpula de São Pedro, o Papa caminhava sozinho pelos corredores do Vaticano. Ele parou diante de uma tapeçaria antiga, uma das poucas que seriam vendidas no próximo leilão. Tocou o tecido com cuidado e murmurou: Vá, sirva a quem precisa mais do que eu. E assim, o Vaticano se tornava mais leve, não porque perdia riquezas, mas porque ganhava em humanidade.